Na história de hoje, a gente vai falar sobre uma menina que ganhou uma bolsa de estudos para escrever para uma revista feminina e nesse inteirinho se descobrindo com problemas mentais. Conversar sobre A Campanula de Vidro, título PT, e aí no Brasil, Redoma de Vidro, da autora Silva Plath. Eu li esse livro para o Desafio dos Encalhados, versão books, da minha estante, e eu acho que se eu não tivesse colocado dentro desse formato, dificilmente eu ia pegar esse livro para ler, visto que ele já tá há mais de 2 anos na minha estante, e eu comprei na época da Feira do Livro de Lisboa, e por muitas coisas que eu ouvia falar desse livro, que era um livro muito difícil, que era um livro que você deveria pensar bem quando fosse começar, e também muita gente que não gostou da leitura e até abandonando e passando para frente esse livro. Eu sou uma leitora que abomino livros melancólicos. Porém, esses últimos anos eu tenho aberto algumas exceções que acredito que a gente tem que vivenciar experiências diversas para poder ter uma opinião formada sobre as coisas. Depois que eu li esse livro e depois que eu testei o meu ponto, eu entendi que esse aqui vai ser um livro passado para frente. Embora eu tenha terminado essa leitura, não saiba que estrelas eu dou, porque é complicado. E a gente vai conversar sobre isso no decorrer desse vídeo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, não esquece de deixar o teu gostei ou de se inscrever no canal para receber mais vídeos como esse. Nessa história, a gente vai acompanhar a personagem Esther, que ganha um prêmio para passar um mês em Nova York, com tudo pago, e escrever uma dessas revistas famosas femininas da época. Até aí tá tudo bem, tá maravilhoso, mas muitas situações vão acontecendo e fazem com que Esther comece a se questionar sobre as suas escolhas e sobre o que ela quer além dali. Numa situação em que ela perde algo que ela queria muito, que para mim me parece muito mais uma tentativa de se segurar ao máximo, de não ter que encarar o abismo, e aquela situação ia ser uma ajuda até então para ela. Quando ela perde isso, ela meio que acabou para mim e fica sem saber o que fazer. E aqui começa a sentir os sintomas de uma depressão, uma personagem bem mais profunda, bem mais complexa. A gente mergulha de fato na mente da Esther. Você está olhando tudo pela ótica da Esther. Aquilo é angustiante para quem tá numa situação assim, com esses sintomas. Talvez não seja um livro apropriado, porque a minha relação com essa leitura foi de não entender as coisas que a Esther estava querendo e por que que a Esther estava ali e como ela conseguiu lidar com tudo aquilo, e também ao mesmo tempo preocupada com os que estavam ao redor sem entender muito bem o que está acontecendo, e o sofrimento e a apatia da Esther era algo que me incomodou durante a leitura por inteiro. E me lembrou um período em que eu não conseguia perceber que isso estava acontecendo comigo. Porque quando a gente se torna adulto, as coisas têm um peso maior. Tem um meme que sempre passa na minha timeline que é: eu queria chorar, mas hoje eu não consigo. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que me preocupar com outras coisas. E nisso você acaba sufocando você, com os seus sentimentos, o modo como você vê a vida, se perguntando, fazendo uma autoanálise de si. E aí você vai guardando, comendo várias coisas, e aquilo vai te modificando e te atrapalhando por inteiro. Eu não gosto de leituras melancólicas e não gosto de leituras com muito sofrimento, porque o flerte com esse abismo para mim é real, e então eu tento me colocar talvez dentro de uma redoma onde eu consiga lidar com as minhas próprias questões. Mas é sempre válido dizer que se você sente algo do gênero, procurar um profissional, que foi o que me ajudou na época, falar sobre isso, não com amigos, com famílias, mas com alguém especializado, para você entender o que tá acontecendo com você. Talvez, se você não tiver nenhuma questão psicológica e problemas emocionais, seja uma leitura super fácil, porque é um livro, são 240 páginas, dependendo da tua edição. Então, por que que esse livro é tão difícil e indigesto para algumas pessoas? Por que que a Silvia escreveu um livro um certo cinismo, um toque irônico e ao mesmo tempo que passa do melancólico, do flerte com o abismo e prenunciando o que ia acontecer com ela mesma no futuro? Muitas perguntas. Um livro que entre os críticos literários existe aí
mil divergências, porque alegam uma romantização do tirar a vida, uma glamorização do sofrimento até do escritor para criar uma obra, e outros dizem que ela dança com a ponta da caneta, e ela tem uma intensidade emocional, imagens poéticas que te fazem suspirar. Uma profunda, muitas vezes, exploração da psique humana. E eu concordo. Embora eu não tenha gostado de todo dessa leitura, no sentido de experiência, há um início muito nebuloso, há um início que você não sabe muito bem o que está acontecendo, depois você percebe os devaneios, você percebe quando a personagem está caindo no abismo, está se dando conta do que está acontecendo com ela, e essa coisa do início da personagem super cuidada, com ideias para fintechs sobre certas coisas, e depois a personagem sem lavar o cabelo, que isso é muito simbólico para mulher, para qualquer gênero, mas a vaidade feminina é algo muito posto em voga aqui para dizer como a mulher está ou não bem. Eu me interessei mais nessa história, eu entrei mais nessa história quando estava próximo do fim, porque vai acontecendo uma sucessão de coisas, uma personagem que eu não sabia nem de onde vinha essa personagem, mas que para mim no final fez total sentido dentro do fluxo aqui de loucura que a Esther se encontrava. Saber que é quase uma autobiografia da escritora dá um toque ainda mais estranho para essa história. É quase que um grito de socorro da autora quando escreve essa história. Naquele momento, essa história não fez tanto sucesso, porque temos aí outros trabalhos da autora, como poesia. A primeira vez que eu escuto sobre ela foi num podcast que já me foge o nome, falando mais sobre o casamento com Ted Hughes, a morte dela com 30 anos, tão rápido. A escrita é interessante, é fluida, é de fato um mergulho na mente dessa personagem, e pensar que a Sylvia trata ela própria como essa personagem. Então, é como você vê um pouquinho dentro da cabeça de Sylvia Plath, sentimentos dela e a sensação de que essa era a última corda dentro daquele buraco que ela se enfiou, por algum motivo desistiu disso. Essa história, de fato, é um soco no estômago. Antes eu estava com muita vontade de ler os diários, mas depois dessa leitura, meio que me deu um stop nessa vontade de ler os diários, porque eu já fiquei bastante melancólica, não rola, e é uma leitura que ganha muito no pós. Então, eu não sei se eu vou dar uma nota. Um livro que pra mim não tem nota. Redoma de Vidro ganhou um Pulitzer póstumo, e de fato, pós-fácil desse livro foi o que me ganhou mais. Esclareceu questões, então acho que vale muito a pena. Essa questão sobre falarem do feminismo, não sei se eu vi sobre o feminismo aqui, eu acho que eu sou daquele lado que diz que a autora estava falando dos próprios demônios, e aí a gente lê e interpreta como quer. No fim das contas, a Silva é aquele tipo de escritora que você ama ou você odeia. É inegável a marca que ela deixou na escrita. Não é das minhas autoras que eu vá revisitar. É uma obra que deve ser lida. Se você não tiver nenhuma questão, sim, porque a escrita é uma escrita diferente, é um fluxo diferente. Mas eu tenho problemas com autores que tinham sua própria vida. Então, talvez por isso não me cativou tanto. Não é uma leitura fácil. Obviamente, me deixou pra baixo. Foi uma leitura que eu fiz e depois fiquei muito melancólica. Não é à toa que eu li 2 livros durante essa leitura. É assim que eu te indico. Se tiver difícil, mas você quiser terminar, porque a escrita em si é uma escrita, é estranho o que eu vou dizer, mas sim, é uma escrita fluida e é fácil. E você tem um momento da história que você fica no fluxo. Porém, não é uma leitura agradável. Mas, se você mesmo assim quiser acompanhar, passa aos pouquinhos fazendo leituras mais de entretenimento que te deixe pra cima. Independente de qualquer coisa, foi uma leitura que se faz necessária para nossa bagagem como leitor. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar aqui um gostei e de assistir esse próximo vídeo aqui. Eu vou estar aqui pra gente terminar essa conversa.